Ele que está acima de tudo. Ele que está Aleluia. acima de todos. Ele que está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia, aleluia. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? Oh, santo Deus, Deus bom. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Privilegiados somos nós em poder estar aqui reunidos em nome do Senhor. Amém? Todos com as devidas precauções, com distanciamento, máscara, gel. Só que o mais importante de tudo, a presença do Espírito Santo que nos protege, que nos guarda. Amém? Amém? Quantos estão felizes por estar aqui nesta noite? Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Bom é o Senhor para aqueles que nele confiam. Quantos confiam no Senhor? Quantos têm esperado em Deus? Certamente a vitória do Senhor, ela vai chegar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Oh, glória! Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra comigo a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo de número 14. Uma saudade de estar no meio do povo de Deus. Eu estava ouvindo, assistindo outro dia, essa semana ainda. Estava ali assistindo algumas transmissões, ouvindo uns cultos, uns momentos de louvor e de adoração. E aí vê a igreja lotada. Meu Deus, que saudade. Sabe qual é a coisa mais gostosa para o ministro, para o pregador, seja de louvor, seja o ministro da palavra? É ouvir o glória a Deus e aleluia da igreja em massa, não é, pastora? Você não tem noção de como o teu glória a Deus e o teu aleluia embaixo nos enche de força, de ânimo, de vigor aqui em cima para dar ainda mais lugar para o Senhor. Glória a Deus pela tua vida que aqui está, mas de verdade não vejo a hora de estar com a igreja toda, dando glória a Deus e aleluia, com o altar cheio de levita, de adorador, com a igreja cheia de adorador, e ouvir aquele barulho de glória a Deus, de aleluia, de multidão. Oh Deus, o meu glória, o teu glória, o meu aleluia, o teu aleluia estremece o inferno por si só. Agora você imagina uma reunião de glória a Deus e uma reunião de aleluia, o que não faz. Amém? Vamos dar todos um glória a Deus bem alto? Vou contar até 3 e você vai dar o seu melhor glória a Deus. Amém? 1, 2, 3 e... Ô Jesus, se esse foi o teu melhor, tu precisa comer mais feijão. Irmão Estevão, esse não é o teu melhor glória a Deus não, irmão Estevão. É a máscara. Faz assim, só um pouquinho então. Abaixa a máscara aí, não precisa nem tirar, só dá uma baixadinha, só para o seu glória a Deus sair limpinho, amém? Vamos dar o melhor glória a Deus que for possível. 1, 2, 3 e... Oh, aleluia! Vamos aplaudir bem forte o nosso Senhor. Oh, Deus, há de chegar o tempo, Pai. Eu creio que muito em breve, em nome de Jesus, amém? Todos acharam aí Romanos, capítulo de número 8? Glória a Deus. Versículo de número 14, carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Roma, capítulo de número 8, versículo de número 14. Eu fiz a transmissão, a live, na última sexta-feira, e eu citei este versículo. E o Senhor colocou ali, naquele momento, uma palavra muito forte ao meu coração, e eu quero compartilhar ela contigo nesta noite, amém? Romanos 8, 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Criaturas de Deus. Adotados de Deus, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, amém?
O Senhor vai falar conosco nesta noite. Você pode fechar os teus olhos por um instante? Aleluia. Oh, Deus bom, Deus fiel, Deus maravilhoso. Deus querido, Deus forte, Deus poderoso, Deus grande, Deus majestoso. Nós estamos aqui nesta noite reunidos em Teu nome, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz, porque queremos sentir a Tua presença, porque queremos ser cheios da Tua palavra, cheios de Ti. Não apenas nós que estamos reunidos aqui, mas também cada um dos nossos irmãos que talvez estejam nos acompanhando através dessa transmissão, através dessa live. E aqueles que ainda vão assistir, também eu creio que se conectaram, Deus, é porque tem fome, porque tem sede de Ti, porque quer ouvir a Tua voz. Então fala conosco em nome de Jesus, que nesta noite os nossos ouvidos sejam abertos ao ouvir da Tua voz, que haja quebrantamento no meio do Teu povo, que em nome de Jesus, tudo aquilo que de alguma maneira poderia tentar impedir o manifestar da Tua glória caia por terra no nome do Senhor Jesus, que não haja paralisia, que não haja distração, que não haja a cegueira, que não haja a surdez, mas que neste momento, Pai, hajam corações quebrantados, ouvidos abertos e corações sensíveis ao ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, fala conosco. É isso que nós te pedimos, Paizinho, e desde já te agradecemos. Amém? Glória a Deus. Aplauda mesmo, Senhor. Pode se assentar aí no seu lugar, amém? Amém. É interessante, e o que o Senhor me chamou bastante atenção nesta palavra, até porque hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo, amém? E a ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, como nós conhecemos, como nós chamamos, ela é algo especial, amém? A ceia do Senhor, a santa ceia do Senhor, ela não foi para todos. Quando Jesus se reuniu ali, ele se reuniu com os seus discípulos. Ele se reuniu com os discípulos. Não foram todos aqueles que seguiram Jesus, que andaram com Jesus, que um dia ouviram a palavra de Jesus, que foram convidados para participar de um momento tão íntimo. Foram os discípulos. E aí eu até traduzo para você, foram os filhos, amém? E é interessante que o ser humano, talvez assim como você um dia pensou, acha que todo homem é filho de Deus. Quem já pensou isso? Todos nós já um dia, pelo menos, pensamos. Todos nós, inclusive, existem até alguns ditados, alguns dizeres populares que alguns que falam assim, também sou filho de Deus, não é? Principalmente os nossos irmãos nortistas têm muito disso, né? Sou filho de Deus. Na verdade, e não vai ficar bravo comigo hoje, até porque o Senhor me trouxe aqui para te ensinar, porque se você ainda não é, Ele quer te tornar um filho. Mas nem todo homem, nem toda mulher é filho. Como assim, pastora? Está louca? Não. Não estou louca. E tenho respaldo bíblico para te ensinar isso. E eu vou te ensinar isto nesta noite. Nem todo homem nascido de mulher é filho de Deus. Todo homem nascido de mulher, assim como qualquer ser criado, assim como qualquer coisa que existe, vem a ser uma criação, vem a ser uma criatura, no caso de pessoa, animal com vida, vem a ser uma criação, uma criatura de Deus, amém? Como está lá em Gênesis, vá comigo lá em Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Oh, glória. Gênesis capítulo de número 1. Versículo de número 1 diz assim, ó. E no princípio, fez o que Deus? Fez o que Deus, igreja? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra do Senhor, ela começa nos ensinando que no começo de todas as coisas, Deus começou a criar. Amém?
E aqui no decorrer de Gênesis, capítulo de número 1, nós não vamos ler tudo, mas você talvez já tenha ouvido ou meditado na palavra, e se não ouviu nem meditou, procure ler, porque você vai ser grandemente edificado. Principalmente agora no isolamento, que a gente tem tempo de fazer tantas coisas mais, quanto antes a gente não tinha, né? Mas a palavra do Senhor nos ensina aqui em Gênesis, capítulo de número 1, que Deus criou o céu, que Deus criou a terra, que Deus fez separação entre as águas, entre a terra seca. Aí a palavra do Senhor também nos ensina que Deus criou os animais terrestres, que Deus criou os animais marítimos, que Deus criou flores, árvores, frutos, não é assim? Então Deus criou tudo. Tudo que foi feito é obra das mãos do Senhor, amém? E a palavra do Senhor, aqui no capítulo de número 2, vá lá comigo. Versículo número 7, no capítulo de número 2, versículo de número 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser vivo, alma vivente. Então veja, da mesma forma que Deus criou os céus e a terra, e os animais, Deus também criou o homem. Então, o primeiro ponto, você e eu somos criaturas de Deus. Somos feituras do Senhor. Amém? Tem algum descendente de macaco aqui? Aqui na Bíblia está dizendo que Deus evoluiu o homem do macaco. Quem disse isso foi o homem. Amém? E alguns até defendem isso. A teoria do evolucionismo, né? Alguns até acreditam que realmente você e eu somos descendentes de macaco. Quem acredita até pode achar que é, mas também não é. Mas eu sei de uma coisa, eu não sou descendente de macaco. Eu sou obra das mãos do Deus Todo-Poderoso, que do pó da terra me pegou, me formou, me criou nos mínimos detalhes. Amém? Então, que todos nós realmente somos criaturas de Deus? Somos. Todos nós somos criaturas de Deus, sim. Mas nem todos são filhos. O que é ser filho? Quem sabe me dizer? Não. O que é ser filho, filho? Não necessariamente filho de Deus. O que é ser filho? Ninguém sabe o que é ser filho? Quem tem filho? Diaconisa Dayana. Seus filhos são seus filhos por quê? Nasceram de você. Porque eles descendem de você. Não é isso? Pastora Patrícia? Eita, o coração do lado de fora, como muitos dizem, né? Ser filho, independente de filho de Deus ou não, entender, para a gente entender o que é ser filho de Deus, a gente primeiro precisa entender o que vem a ser filho, amém? Ser filho significa ser um descendente de alguém. Ser uma pessoa nascida de alguém. Assim como Pedro e o Arthur são filhos da diaconisa Dayana e do irmão Eric, que logo mais será um grande homem pregador do Evangelho de Jesus, oh glória! Assim como o Henrique e a Isabela são filhos do pastor Wilson, da pastora Patrícia, assim como a Júlia e a Daça são minhas filhas, elas são minhas descendentes, porque elas nasceram de mim, amém? Isso é ser filho, na forma natural. E existem também aqueles filhos que, apesar de não serem descendência de sangue, porque não nasceram naquela família, eles foram o quê? Adotados. Oh, glória! Então, existem os filhos que são nascidos da nossa carne, amém? Existem os filhos que são nascidos de nós, e existem os filhos, para aqueles que assim o fazem, que são adotados. Jesus, por exemplo, era filho de Deus, porque foi nascido de Mateus, abre lá comigo, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, veja lá. Aliás,
Mateus capítulo 1, versículo 18, amém? Quando você vai achando aí, vai dando glória a Deus e aleluia, vai. Oh, glória. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida por quem? Pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Então, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Maria achou-se grávida de Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua esposa, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Então veja, a palavra do Senhor nos conta que o nosso Deus Todo-Poderoso, porque havia uma palavra, havia uma promessa de que um filho gerado por uma mulher, um filho nascido do homem teria de vir a esta terra para trazer salvação a este mundo, que por causa do pecado se separou de Deus e estava condenado à destruição, amém? Diz a palavra então que Deus elegeu dentre uma das suas filhas, a irmã Maria, não a Santa Maria, mas a privilegiada Maria, a bem-aventurada Maria, a irmã Maria, uma mulher abençoada, realmente uma mulher ungida, tanto que ela recebeu o dom e o privilégio de carregar no seu ventre, de gerar o Filho de Deus, mas que isso não significa que ela seja santa ou que nela haja algum poder, porque da mesma forma que você e eu somos carne, somos limitados, a nossa irmã Maria também era carne e era limitada, amém? Tanto que a palavra do Senhor nos diz, no episódio onde ali Jesus começou a operar milagres, que quando acabou o vinho daquela festa e chegaram para Maria, ela simplesmente falou assim: olha, façam tudo o que ele vos mandar. Porque aquela mulher já estava direcionando e já estava dizendo que todo o poder, que toda a honra, que toda a glória não estava nela, mas estava no filho dela, amém? O poder, a honra e a glória está no Filho, Jesus Cristo. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que Deus, então, escolheu a Maria dentre aquelas mulheres, porque ela chamou a atenção do Pai por alguma razão. E ali a palavra do Senhor nos fala que Deus gerou através do seu Espírito no ventre de Maria, Jesus. Então, Jesus, sendo gerado por Deus, ele era filho de Deus. Amém? Até aqui está fácil? Oh, glória! Você é inteligente, claro que está fácil. Você tem a inteligência dada pelo Senhor. A diferença principal, uma das no sentido físico da coisa entre você e eu e os animais, é justamente a nossa inteligência. Amém? Então, Jesus Cristo, sendo gerado por Deus, era filho de Deus, no sentido natural das coisas. Amém? E a palavra do Senhor nos fala que os filhos, e não só a palavra do Senhor, mas a lei natural, a lei carnal, a lei humana, nos fala que filho tem direito ao quê? Herança. Oh, glória! Ah, pastora, mas minha mãe nem tem dinheiro. Meu pai nem tem dinheiro. Que herança que minha mãe, que herança que meu pai vai me deixar? Tem gente que acha que herança é só bens materiais, amém? Mas sabe qual é a principal herança que um pai, que uma mãe pode deixar para os teus filhos? Quem arrisca? O principal ensinamento, aliás, a principal herança, o principal bem que um homem, que uma mulher pode deixar para os filhos é ensiná-lo na presença do Senhor, para que quando este filho cresça, ele não se aparte, ele não se desvie.
Os principais tesouros que um pai, que uma mãe pode entregar ao filho é ensiná-lo a ser um homem e uma mulher de bem, um homem e uma mulher de caráter. Adianta ter dinheiro se for um mau caráter? Adianta ter dinheiro se for alguém que não vale nada? Adianta ter dinheiro se for alguém que não honra pai e mãe, que não respeita pai e mãe, que não honra, que não respeita a autoridade? Adianta, por exemplo, a Dayana ser milionária? Estou profetizando, recebe aí. Ô glória! Pastora, por que não foi para mim essa profecia? Porque Deus mandou para ela, amém? Adianta a Dayana, por exemplo, ser milionária, se ela não ensinar o Pedro e o Arthur a serem homens que respeitem as suas esposas e cuidem bem dos seus filhos? Adianta? De nada vale, amém? Filho, ele tem direito à herança. Sabe o que a lei diz? A lei diz assim: é garantido por lei que o filho receba do seu progenitor aporte. O que é aporte? Sustento. No caso aqui, está sendo dito financeiro, amém? E geralmente, quando nós pensamos em herança, nós pensamos em bens. Oh, glória! Quem não quer? Estamos batalhando para isso, né, pastor? Estou batalhando para deixar bens para as minhas filhas. Estou batalhando para que no dia que eu não esteja, elas tenham pelo menos o tetinho delas garantido. E eu sei que você tem trabalhado bastante. Eu sei que você tem corrido bastante. Eu sei que você tem se esforçado bastante, porque você quer o melhor para os teus filhos, não é assim? E a palavra do Senhor também não é diferente. Veja comigo o que está escrito aqui no capítulo de número 8 de Romanos, lá onde nós começamos a ler. Só que eu quero que você veja o que está escrito no versículo 17 agora. Olha só. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. E herdeiros de quem? Como assim, pastora? Uns versículos antes, aqui no versículo 14, onde nós lemos, está escrito que todos são, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí, continuando, o apóstolo Paulo então disse: ora, então se somos filhos de Deus, nós temos direito à herança de Deus, assim como Jesus. Pastora, mas nós não nascemos de Deus, nós fomos criados por Deus. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito de Deus, mas nós não. Deus pegou alguma coisa e criou o homem, formou o homem com as mãos. Jesus era filho e nós somos criatura. Como então que nós temos direito à herança? Você vai entender. Mas antes, eu quero te mostrar algo que vai te deixar muito feliz. Ageu, capítulo de número 2. Antes eu quero te deixar bem animado. Oh, glória. Ageu, capítulo de número 2. Eu quero que você veja comigo o que está escrito no versículo de número 8. Amém? Já pensou? Você de repente recebe uma ligação. Eita glória, já tomou posse. Aí nessa ligação está escrito que alguém te deixou uma herança rechonchuda. Ô, glória. Ô, papai, lembra de nós, Jesus. Ageu capítulo 2, amém? Versículo 8 diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja. Aqui em Ageu capítulo 2, não é um homem que está dizendo, mas o próprio Deus está dizendo que ele é dono do ouro e que ele é dono que ele detém no seu tesouro todo o ouro e toda a prata. Não é assim que está escrito aqui? É o Senhor que está dizendo, minha é a prata e meu é o ouro. Pastora, peraí. Se Deus é dono do ouro e da prata, pastora Patrícia, e aqui no capítulo de número 8 de Romanos, versículo 17, diz que sendo filhos, nós também somos herdeiros. Então o ouro e a prata que são de Deus, são direito dos filhos por herança. Eita Deus!
Pastor, eu tenho direito ao ouro e à prata que vem de Deus? Se você for filho, tem. Pastor, eu tenho direito às riquezas que estão nos tesouros de Deus? Se você for filho, tem. E mais do que isso, abre lá em Apocalipse capítulo de número 21, eu quero te mostrar o que os filhos também têm direito a receber por herança, sendo filhos de Deus, amém? Apocalipse capítulo de número 21, veja o que diz a partir do versículo 1, diz assim, ó: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja só, a palavra do Senhor em Ageu nos garante que, sendo Deus dono do ouro e da prata, e como nós vimos, filho tem direito à herança, como filhos de Deus, temos direito então à herança de Deus, a tomar posse das suas riquezas, a tomar posse daquilo que Deus tem de melhor. É direito meu e é direito teu se formos filhos, amém? Só que muito mais do que isso, aqui no capítulo de número 21 de Apocalipse, nós vemos que os filhos de Deus, além de receber o ouro e a prata na terra vindo do Pai, ele tem direito a morar no tabernáculo de Deus, a viver o resto da eternidade ao lado de Deus, e ainda diz a palavra que os filhos nunca mais irão chorar, que nunca mais haverá luto e que nunca mais haverá sofrimento. Oh, glória! Como filho de Deus, então, além de ter direito ao tesouro do Pai, temos direito a uma eternidade ao lado de Deus, andando com Deus, sendo cuidados por Deus. Temos direito a ter todas as lágrimas dos nossos olhos sendo enxugadas. Temos direito a todo sofrimento sendo saciado. E temos direito a viver uma vida eterna sem passar por luto, sem passar pela morte. Amém? Que privilégio. É ou não é? Mas esse privilégio é para os filhos. Adianta não ser filho? Eu não sou filha do presidente do Santander que faleceu e deixou toda uma herança. Sou? Não sou. Lamenta por isso, pastora? Não. Porque eu fui gerada pelo pai e pela mãe que Deus assim escolheu para mim. E se talvez o meu pai, se talvez a minha mãe não tenham herança para me deixar, meu pai já é falecido, ainda que meu pai não tenha tido herança para me deixar, minha mãe é viva e talvez ela não tenha herança para me deixar, não tem problema. Não tem problema, porque foram eles e através dele que o Senhor me fez, que o Senhor me gerou e eu estou aqui, amém? Então assim, tem uns até que dizem, né? Ah, se eu fosse nascido em família rica. Ah, se eu tivesse nascido do fulano. Ah, se eu fosse do Beltrano. Ou então essas doidinhas aí que quer fazer filho com jogador só para ficar, né? Oh, Deus. Como se fosse resolver tudo. Amém? Talvez até resolva a parte financeira, mas e o resto? E o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 21? O presidente do Santander, seja o Neymar, seja lá o Mick Jagger, o pai do menino da Luciana Gimenez, né? Ou seja lá o fulano, Beltrano e Cicrano, por mais que deixe uma herança, por mais que garanta para os seus descendentes, os seus filhos, boas condições financeiras, nenhum deles garante uma vida eterna. Nenhum deles garante que vamos viver e morar lá na glória com Deus Todo-Poderoso. Nenhum deles garante.
E se você e eu não somos de nenhum desses, nem o dinheiro eles não garantem para nós, amém? Mas sendo filhos de Deus, a palavra do Senhor nos ensina que nós temos direito à bênção financeira, sim, vinda do Pai. Amém? Ainda que não sejam milhões. Ah, pastor, eu queria milhões. Querer é uma coisa, precisar é outra. Quem precisa de milhões? Levanta a mão. Ninguém. É isso mesmo. Ninguém levantou a mão, porque ninguém aqui precisa de milhões. Agora eu vou perguntar diferente. Quem aqui gostaria de ter milhões? Ah, nós é ligeiro, lógico. E fala que não quer, que você está mentindo. Não quer, eu quero. Ô, glória. Mas falar em precisar, nós realmente não precisamos. Sabe do que você e eu precisamos? Da bênção de Deus. Sabe do que você e eu precisamos? Da prosperidade de Deus. Sabe do que você e eu precisamos? Do cuidado de Deus. E eu, sendo filha, porque eu sou filha e eu vou te mostrar, nós já vamos entrar nessa parte. Eu tenho sido cuidada por Deus. Eu tenho sido suprida por Deus. Eu tenho sido abençoada por Deus, na medida que Deus assim tem permitido, e na medida que o Senhor quer para mim neste momento. Nada impede que amanhã essa bênção, falando para o sentido financeiro, venha a ser maior, amém? Mas se eu falar para você que eu não estou sendo abençoada por Deus, eu estou pecando e estou mentindo. Se eu falar para você que eu não estou sendo cuidada por Deus, eu estou pecando e estou mentindo. Vou perguntar para você, por exemplo, estamos em crise, todos nós, amém? Estamos passando como nação, como humanidade, por um momento muito difícil, é ou não é? Estamos, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém deixou de comer no meio desta crise? Se alguém deixou de comer, levanta a mão, porque você vai ser abençoado com alimento depois. Alguém deixou de comer nesta crise? Quero que você fale alto para o irmão que está ouvindo. Alguém deixou de comer nesta crise? Não. Alguém ficou sem energia elétrica nessa crise? Faltou água na sua casa por causa da crise? Não. Não. Não, pastora. Eita Deus. Quem almoçou gostoso antes de vir para a casa do Senhor hoje? O que você comeu, Dayana? Comeu o quê? Churrasco, eita Deus. Mas e o corona? A irmã está comendo churrasco na casa dela, Jesus. A pastora comeu peixe, peixe assado. E a gente sabe que peixe é uma carne cara. Peixe cozido lá na casa do irmão. Meu Deus! Quem mais comeu trembão lá? Conta. Comi uma lasanha com as minhas filhas. Eita Deus! Glória a Deus! Você pode dar glória a Deus aí? Ah, Deus! Sendo filha, Dayana, você tem direito às riquezas do Senhor, à provisão do Senhor, à bênção do Senhor. Sendo filhos, nós temos direito à provisão do Senhor, à bênção do Senhor, ao cuidado do Senhor. Então, primeiro, entenda uma coisa. Quando o Senhor fala que Ele é dono do ouro e da prata, e aí você acha que só porque sendo filho de Deus você tem direito a ser milionário, você está errado. Por isso que você não é e não vai ser nunca. Enquanto nós não entendermos os mistérios e as coisas de Deus, nós não vamos conseguir usufruir e aproveitar das bênçãos de Deus para a nossa vida, amém? Do seu bom tesouro, o Senhor tem tirado o seu ouro e a sua prata e tem colocado nas nossas mãos e suprido a nossa necessidade. Vou perguntar, porque eu sei daqui de alguns, mas por exemplo, quem paga aluguel? Levanta a mão. Isso. Quem deixou de pagar o aluguel na crise? Levanta a mão. Ninguém. 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 Nem eu.
deixei de pagar o aluguel do escritório, eu não deixei de pagar o aluguel da minha casa. E o negócio não está fácil. Eu tenho empresa, e os meus clientes são as empresas. E as empresas todas fechadas, o que acontece? Você é inteligente. Tem cliente? Tem negócio? Tem projeto? Teoricamente, tem dinheiro? Não. Mas eu tenho o quê? A bênção de Deus. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de negócios. Eu não preciso de projeto. Eu preciso da bênção de Deus. Aleluia! Eu não preciso do dinheiro. Como assim, pastora, não precisa? Você entendeu o que eu quis dizer? Mas Deus, Ele me mostrou, Ele tem me mostrado, assim como Ele mostrou para você, assim como Ele tem mostrado para você, que o que você e eu precisamos não é de dinheiro. O que você e eu precisamos não são das coisas desta terra. O que você e eu precisamos são das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus, da provisão que vem de Deus. Só que para os filhos, Deus tem muito mais preparado, amém? Para os filhos, Deus tem sim ouro e prata preparada nesta terra, porque eu creio que eu ainda vou comer e beber do melhor desta terra. Eu não abro mão disso. E eu ministrei isso na sexta-feira. Eu não abro mão disso. Eu vou comer e eu vou beber do melhor desta terra, porque a palavra do Senhor me garante que onde eu puser a planta dos meus pés me será dado por posse, por herança. A palavra do Senhor me garante que onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A palavra do Senhor me diz que se eu quiser, eu viverei o melhor de Deus nesta terra sim. Então eu vou viver. Eu vou viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então veja, que esse negócio de ser filho de Deus é bom. É ou não é? Ser filho de Deus, além de nos dar direito à herança de Deus, que não é pouca coisa, porque além de ser dono de todo o ouro e de toda a prata, ser filho de Deus me garante como herança que eu vou viver na eternidade ao lado do Pai lá na glória. Onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais lágrima, não haverá mais ranger de dentes, e eu viverei com Deus todos os dias eternamente. Só os filhos têm direito a isso. Pastora, mas então só Jesus, porque só Jesus foi gerado de Deus? Até um ponto era. Só que Deus, quando olhou para você e eu, criaturas, e ali o seu coração ardeu em amor, porque Deus me ama e Deus te ama, amém? Você pode olhar para essa pessoa bonita que está do teu lado com essa máscara fashion, só brasileiro, né? Você vê a máscara do povo chinês lá, tudo branca, sem graça. Agora aqui tem mini, tem oncinha, tem tigre, tem coração. E Jesus! Nós somos uma bênção. Olha para a máscara. Olha para essa pessoa bonita e fala para ela assim: Deus te ama. E não ama pouco não, viu? Minha amada, o amor de Deus por você, meu querido, o amor de Deus por você é tão grande que fez com que Deus enviasse o único filho que Ele tinha até então. Quem era o único filho de Deus? Jesus. Mas diz a palavra do Senhor que Deus enviou Jesus, o seu Filho unigênito, ou seja, o único Filho, para que Ele viesse até esta terra para garantir a minha salvação e a tua salvação em adoção. Como assim, pastora? Deus realmente só tinha um Filho gerado por Ele, Jesus. Só que quando Deus olhou para mim, pastora Patrícia, quando Deus olhou para cada um de nós, o amor do Senhor foi tamanho por nós. E Ele falou assim: eu não quero só Jesus como filho. O que eu tenho é grandioso demais. A minha herança é muito grande. Dá para abençoar muitos e muitas filhas. Eu quero mais. Jesus, eu te amo, meu filho, mas eu não quero só você como filho, não.
Não é assim que faz alguém que adota uma criança? Geralmente, alguém que adota uma criança é porque tem condições de cuidar de mais uma criança, pelo menos, não é? Você vê lá a Angelina Jolie, que adotou sei lá quantos. Glória a Deus, ela teve condições de adotar todos aqueles. Diana, você tem condição de adotar mais uns 2? Não? Mas e se por acaso, eu sei que já não dá mais, mas e se por acaso você engravidasse, você ia fazer o quê? Jogar no lixo? Se vira, cuida que o filho é teu, não é? Deus não foi obrigado por ninguém a cuidar de mim e de você como filhos, amém? Entenda uma coisa, Deus, Ele não tinha obrigação nenhuma comigo e contigo, porque filho dele era só Jesus, mas Deus escolheu me adotar e te adotar como filhos. Então esse negócio de que eu aceitei Jesus está errado. Quem nos recebeu, quem nos adotou, quem nos escolheu foi o próprio Deus. Oh glória, oh Paizinho, obrigada. Mérito de coisa nenhuma você e eu tínhamos. Pelo contrário, quando Deus criou o homem e a mulher, entregou tudo, nos entregou tudo, deixou tudo à disposição. O homem e a mulher pecaram contra Deus, escolheram desagradar a Deus, escolheram fazer a vontade da carne, escolheram ouvir a voz da serpente ao invés de ouvir a voz de Deus. Por que que Deus tinha obrigação com eles? Não é assim? Trazendo para a nossa realidade, por mais que nós amemos o nosso filho, mas se o nosso filho, depois que cresce, escolhe viver uma vida do jeito que ele quiser, nós temos obrigação, por exemplo, de vender tudo que a gente tem para tirar o filho da cadeia? Não tem. Alguém tem obrigação de se desfazer de tudo que conquistou para tirar filho de trás da cadeia? Não tem, obrigação não tem. Alguns fazem porque querem, mas não porque sejam obrigados, amém? Deus não tinha obrigação nenhuma comigo e contigo, não. Está entendendo? Está assim de gente folgada, está assim de gente abusada, achando que Deus tem obrigação de fazer. Deus não tem obrigação de fazer nada. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Já criou o céu, já criou terra, já criou mar, já criou tudo que neles há. Já me criou, já te formou, já nos deu fôlego de vida. Obrigação comigo e contigo, Deus não tinha mais nenhuma. Mas Ele olhou toda a humanidade e o coração dele ardeu em amor. Oh glória. Ele olhou para você, pecador, cheio de defeito, porque você tem ou não tem? É pecador ou não é? Cheio de falhas, uns boca suja, beberrão, desleixado. Credo, pastora, está pegando pesado. Eu estou querendo dizer para você, eu estou querendo te mostrar que você não é grande coisa, não. Não toma banho, não, para tu ver. Tem gente que acha que é grande coisa. Não tomo eu banho e não passo um perfuminho para ver o que acontece. Nós somos falhos, somos pecadores. Vou falar de mim, tá bom? Não vou falar mais de você, não. Mas Deus olhou para mim, mal-humorada, porque eu era um mau humor em pessoa, insuportável, eu era chata. Ainda é, eu sei que alguns estão dizendo isso. Ó, o Senhor me revelando, ó glória. Brinca, brinca. Mas Jesus, quando olhou para mim, antes de me chamar, sabe como eu era? Eu era insuportável, mal-humorada. Chata, encrenqueira. Eu era assim, pecadora, ainda sou, mas era um pecado numa proporção um pouquinho maior. Ele olhou para mim, e mesmo olhando para Juliana, e vendo uma pecadora miserável que era,
Ele olhou para mim e ele falou, eu tenho que dar um jeito de salvar. Porque apesar disso que ela é, apesar disso que ela faz, eu a amo. O Senhor, Ele olhou para você, assim como Ele um dia olhou para mim. E Ele falou assim, apesar do Estevão ser assim, eu o amo. Apesar do Wilson ser assim, fazer tudo isso, eu o amo. Apesar da Cíntia ser assim e fazer tudo isso, eu a amo. E assim com cada um de nós, Deus olhou para mim, Deus olhou para você. E sabe o que Ele viu? O que, pastora? Amor. Não mérito, não beleza, não graça minha e tua, não alguma coisa que fazia você e eu merecermos, mas simplesmente amor. Oh, Deus. E o amor dele por mim e por ti foi tão grande. Que amor é esse? Que amor é esse, Jesus? Você consegue entender? Fala a verdade, se você parar para pensar, se a gente perguntar a Jesus, por que o Senhor me quer? Nem eu ia me querer. É ou não é? Nem eu ia querer ficar comigo. Não tem hora que a gente está tão, que nem a gente não aguenta a gente. Quem já teve esses momentos de não se aguentar a si próprio? Ah, Deus. Jesus, nem eu me aguento, nem eu me quero e o Senhor me quer. Oh, glória. Quer. Aleluia. Ele te quer. Eu olho no olhinho de cada um e falo para você, olha para mim, todo mundo aqui agora, eu quero que você olhe para mim. Eu tenho coragem de olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer assim, Jesus te quer. E mais do que isso, Jesus não apenas te quer, Jesus te ama. Mesmo com todas as tuas falhas, mesmo com todos os teus defeitos, por pior que você seja, por pior que tenha sido o pecado que você cometeu, Jesus te ama e Jesus te quer. Deus te ama e Deus te quer. Oh, glória, aplauda mesmo. Aleluia. E Deus não apenas te ama, Deus não apenas te quer, como fez tudo o que era possível para você passar a ter direito a ser chamado de filho. Só que aí tem um detalhe. Só passa a ter o direito a ser chamado de filho aquele que também quiser. Amém? A possibilidade de se tornar um filho de Deus veio a ser para todos. A palavra do Senhor nos diz que Jesus veio para os seus, para o seu povo, para o povo israelita, para o povo judeu, mas os seus não receberam, não quiseram. Então, a partir daí, bem-aventurado tornou-se aquele que não viu, porém, creu. E aí é onde entra a segunda opção de alguém tornar-se filho, por adoção. Amém? Eu quero que você abra comigo Romanos, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Aleluia, capítulo de número 9. Romanos capítulo 9 diz assim, versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Amém? Ou seja, aqueles filhos de Deus não eram propriamente os que foram nascidos diretamente de Deus, mas são considerados como descendência, porque são filhos da promessa. Oh, glória! Então você viu que muitos passaram a ter direito a ser chamados filhos, mesmo não sendo filhos da carne. Amém? Adiante aí mais um pouquinho. Vá comigo lá em Efésios.
Acha aí. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 5. Olha o que diz. Capítulo de número 1, versículo de número 5. Quem pode ler para mim? Lê bem alto. Efésios 1, versículo 5. Isso. Ô, glória. Diz assim aqui na minha. E nos predestinou para Ele quem? Diga assim, Deus. Para filhos por adoção. E por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou a benevolência de sua vontade. Então veja, e Deus nos predestinou a nós, homens e mulheres falhos, pecadores, cheios de defeitos e merecedores, até então criaturas, para passarmos a ser chamados filhos de Deus por adoção, mas através de Jesus Cristo. Amém? Você está entendendo? Que nem todo homem é filho de Deus. Só é filho de Deus o que foi gerado no ventre por Deus, no caso Jesus Cristo. E só é filho de Deus aquele que foi adotado por Deus, mas através do sangue de Jesus Cristo. Você está entendendo? Pastora, eu não tenho o sangue de Jesus na minha vida, então me perdoa. Eu te amo e Deus te ama mais ainda, mas você não é filho. Você ainda é criatura. Quer ver mais? Gálatas, capítulo de número 4. Aleluia. Gálatas é só voltar um capítulo, um livro, tá? Gálatas, capítulo de número 4. Versículo de número 4 ao 6. Oh, glória. Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: E vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que os recebesse como filhos por adoção. Oh, glória! Aí Deus olhou lá do céu e viu todos nós, humanidade perdida. Um bando de criatura, destinados a viver sem direito à herança, e destinados a morrer, e viver depois uma eternidade perdidos e lascados, literalmente. Porque é assim que vai viver aqueles que não se tornarem filhos. Uma vida eterna, chorando, rangendo dente, com dor e em sofrimento. Amém? Aí a palavra do Senhor nos diz que Deus olhando para nós e nos amando, mesmo sem mérito algum, porque você e eu não merecemos. Não pense você porque você é uma pessoa boa, porque você ajuda o próximo, porque você é legal. Isso não é suficiente. Por melhor que você e eu sejamos, só tem um jeito de sermos chamados filhos de Deus. Confessando o seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E passando a viver uma vida andando em Cristo. Andando com Cristo. Só assim. A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículo de número 6, nos diz que só tem um caminho que leva para Deus. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim.
E o dia que eu ouvi isso, o dia que eu entendi que eu era uma criatura de Deus, eu era cheia de defeitos, mas eu não era uma má pessoa. Eu tinha um coração bom. Não era de fazer coisa errada. Mas não era o suficiente, pastora Patrícia. Não era o suficiente. Você está entendendo? Por melhor que você seja, e eu creio que você é uma bênção. Por melhor, por mais bondoso, por mais caridoso que você seja, você é uma bênção. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha irmã. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Não é o suficiente para você ter o direito a passar a ser chamado de filho de Deus. A tua bondade, a tua honestidade, a tua dignidade, a tua perseverança, o teu esforço não é suficiente para te garantir direito à herança. Por melhor que você seja, não é o suficiente para garantir que quando Jesus voltar, Ele vai te levar em glória para você viver uma vida eterna com Deus. Por melhor e por mais caridade, por mais obra que você tenha feito ou que você faça, isso não te garante que quando você vier a descer à sepultura, você vai para o céu. Por isso que muita gente critica e acha que o crente acha que só ele vai ser salvo. Eu ministrava isso ontem também. Primeiro que nós não somos crentes. Aquele que anda com Cristo é um cristão. Amém? Por que cristão? Porque nós cremos em Cristo. Ah, mas eu também acredito em Jesus, só que não adianta acreditar e não obedecer. Não adianta crer e não fazer a vontade dEle. Não adianta apenas crer e não andar nos caminhos dEle. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque acreditar em Jesus até o diabo acredita. Sabia? E não só acredita, como estremece ao ouvir falar do nome de Jesus. O diabo crê em Jesus. Sabia disso? A palavra do Senhor nos conta que certa feita, uns abençoados, para não dizer outra coisa, chegaram a tentar expulsar demônio através do nome de Jesus dos apóstolos. Porque ouviram os discípulos dos apóstolos expulsando demônios em nome de Jesus. Oh, glória! Aí chegaram para uns endemoniados e falaram para eles assim: em nome de Jesus, deles, dos filhos, sai. Aí os endemoniadinhos olharam para eles assim. Ai, imagina a cena. Escuta. Espera aí. Eu conheço aqueles ali. São filhos. São. Tem autoridade que foi dada pelo Filho. E bem sei quem é Jesus. Ou seja, o diabo conhece Jesus e conhece muito bem. Ah, conhece. Mas e vós? Quem sois? Eita. E vós? Ah, eu sou aquele que ouviu falar daquele Jesus. Eu sou aquele que vi Jesus agir na vida daqueles ali. Eita Deus. Eu já ouvi falar de Jesus. Eu até acredito em Jesus, porque eu vi demônios serem expulsos, enfermidades serem curadas, bênçãos financeiras acontecerem em nome desse Jesus. Mas e vós quem sois? Eles não falaram, mas se dissessem, sabe o que eles diriam? Eu sou criatura. Está entendendo? E diz a palavra que aqueles demônios deram uma surra naqueles homens. Deixa eu falar uma coisa para você. Já estou indo para o final. Nós já vamos orar e vamos participar da ceia. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que tem muito neguinho apanhando e apanhando feio? Do diabo, da vida. Sabe por que você olha para a tua vida e, desculpa a palavra, ela está um lixo? Sabe por que você olha para a tua vida e nada funciona? Sabe por que muitas vezes você olha para a tua vida e nada dá certo? É porque igual aqueles homens você está tomando uma surra do diabo, porque você não é filho.
Pastora, mas e os filhos? Os filhos também passam tribulação. Os filhos também passam dificuldade. Passa ou não passa? Claro que passa. Os apóstolos passaram muitas tribulações. Os mesmos que expulsavam demônios em nome de Jesus, passaram sofrimento, foram presos, foram açoitados. Mas eles tinham, sabe o quê? A certeza de que Deus era com eles. E no momento certo o Senhor sempre vinha e dava o escape. E de formas maravilhosas. Olha o apóstolo Pedro. Olha o apóstolo Paulo. Quantas vezes o Senhor não trouxe livramento à vida daqueles homens. Portões sendo abertos e ninguém nem vê como. Terremotos só para abrir as cadeias. A palavra do Senhor diz que Pedro saiu da prisão e passou pelos guardas, pelos portões e ninguém nem viu como. Sabe qual é a diferença? Filho passa a tribulação, filho passa a afronta, filho passa a dificuldade, passa. Mas o pai vem e dá o escape. O pai vem e traz o socorro. E as criaturas, pastora, por misericórdia e porque tem filho orando por criatura, Deus age. Mas isso não vai garantir para a criatura estar ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Por mais que exista um filho, orando, intercedendo pela tua vida, isso não garante a tua salvação. A tua salvação só vai ser garantida, sabe como? Evangelho segundo Marcos, para nós encerrarmos. Aliás, eu vou ler mais 2 versículos só. Mas veja comigo Marcos capítulo de número 16. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 16. Quem crer e for batizado será, porém quem não crer será. Não vou nem entrar em detalhes, está muito claro, amém? Para nós encerrarmos agora sim. Primeira carta, a primeira epístola do nosso irmão João, lá no final, antes de Apocalipse. Não é o Evangelho, é a Epístola, capítulo de número 1, versículo 2 do capítulo 3. Primeira Epístola de João, capítulo de número 3, versículo 2. Aliás, vamos ver o versículo 1 para fazer contexto. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Amém? E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja que o nosso irmão João, ele olhou para aqueles que passaram a ter direito a ser chamados filhos de Deus, através do sangue de Jesus, este sangue que cura, este sangue que purifica, este sangue que liberta. Ele olhou para aqueles homens da sua época, assim como olha para nós hoje, através dessa palavra, e ele primeiro nos lembra, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Sabe por que você e eu estamos aqui? Porque Deus nos ama, só por isso. Está entendendo? Que você só está aqui, não aqui, na glória de Cristo, mas você só está vivo, porque Deus te ama. E porque a graça do Senhor, porque a misericórdia do Senhor está tentando te alcançar. Só por isso. Só por amor. Amém? E aí João, ele disse para aqueles homens, e para nós que somos filhos, isto serve também. Agora que somos filhos de Deus, porque já recebemos a Jesus, já confessamos a Jesus, já entregamos a nossa vida aos cuidados dEle, já cumprimos o seu mandamento, por mais que a gente peque, porque a gente peca.
Por mais que a gente erre, porque a gente erra. Por mais que às vezes a gente desobedece, porque a gente desobedece. Por mais que às vezes a gente escorregue no tomate, porque a gente escorrega. Não estou dizendo que filho de Deus é perfeito, não, porque não é. Ô raça! É ou não é? Tem hora que dá vontade de bater. Jesus, tem cada uma que a gente ouve de filho e de filha. Não que a gente não faça como pastor, como pastora. Nós não somos perfeitos, não. É que para a gente chega a cada história, né, pastor? De homem, de mulher, que outrora estava no altar. Misericórdia, dá vontade de tirar o sapato. Dá vontade de... Dá. Tem hora que dá. Ô, raça difícil é ser filho de Deus. Filho de Deus, filha de Deus. Pensa num povo difícil, é esse. Por isso que o Senhor chegou uma hora para Moisés e falou assim, Moisés, vou matar todo mundo. Meu Deus, era tudo filho, hein? Era tudo filho. Moisés, vou salvar só você, sai de perto, porque eu vou mandar fogo e vou consumir, porque eles estão me tirando do sério. Era tudo filho. Então eu não estou dizendo para você que filho de Deus é santo, que filho de Deus é perfeito. Filho de Deus deve ser santo, mas não é. Filho de Deus tem que procurar a perfeição, mas não é perfeito. Então, eu não estou dizendo que filho de Deus é perfeito. Mas filho de Deus tem direito. Você está entendendo? A lei garante. A lei desta terra e a lei do céu. Como filho de Deus, que por mais falho, por mais imperfeito que seja, ele permanece sendo filho, ainda que escorregando de vez em quando, mas permanece sendo filho, ele tem direito. E aí João disse, agora que somos filhos, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Traduzindo para você, João estava dizendo assim, ó, meus irmãos, porque agora como filhos de Deus eram todos irmãos, amém? Por isso que nós nos chamamos de irmão, de irmã. Porque através do sangue de Jesus, nós passamos a ser irmãos, porque passamos a ser filhos. E filhos do mesmo pai é o quê? Irmão, não é? Aí João falou assim, meus irmãos, nós ainda não vimos tudo. Nós ainda não vivemos tudo. Porque ainda ele não voltou. Mas quando ele vier nos buscar, quando ele voltar para nos buscar, aí sim, nós vamos ver 100% da glória do Senhor sendo manifesta. E viveremos para sempre com ele. Não sei qual é o dia e qual é a hora que Jesus vai voltar, não sei. Anseio para que ele volte, anseio. Muito. Pastora, mas todas as pessoas que a senhora gostaria que fosse salva já foram? Não. Mas pelo menos todos aqueles de perto de mim já tiveram a oportunidade, o privilégio de ouvir a palavra do Senhor. E se não escolheram, se não quiseram, desculpa. É problema de cada um. Eu só posso dar conta da minha vida e da vida das minhas filhas enquanto menores de idade sob minha responsabilidade. Porque mesmo a minha filha mais velha, a Júlia, que hoje já é batizada nas águas, até ela, sobre ela eu já não tenho mais responsabilidade nesse ponto. Se ela não quiser, lamento, choro, me entristeço, sim. Mas a palavra do Senhor diz que no final, cada um dará conta de si. Eu sei quem eu sou, eu sei qual a minha condição, e eu sei para onde eu vou. Eu sei. Você eu não sei, quem tem que saber é você. Mas eu sei de mim. Eu sei para onde a pequenininha vai. A mais velha, é ela e Deus. Eu acho. Mas no final, é ela e Deus. E eu sei quem eu sou. Sabe quem eu sou? Sou filha de Deus. E sabe por que eu sou filha de Deus? Porque Deus me criou? Não. Porque eu era criatura. Eu sou filha de Deus porque um dia eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador.
Eu sou filha de Deus porque um dia eu entendi que eu tinha que mudar a minha vida. Eu sou filha porque um dia eu entendi que eu tinha que me converter um pouco todos os dias, porque a conversão não é de um dia para o outro. Eu sou filha porque um dia eu entendi que eu tinha que descer as águas do batismo para que eu pudesse nascer de novo. Eu sou filha porque depois que eu levantei daquelas águas, troquei de roupa, eu tentei viver o resto da minha vida diferente, errei muito, caí, pequei, mas todas as vezes, sabe o que eu fiz? Eu entrei diante do Pai, me arrependi, pedi perdão e pedi para que Ele me ajudasse, para que Ele me fortalecesse, para que Ele me capacitasse. Eu sou filha porque eu tenho todos os dias da minha vida procurado estar na presença do Senhor e fazer a vontade do meu Pai. Eu sou filha, sabe por quê? Porque como nós lemos aqui, em Romanos capítulo 8, 14, eu tenho me permitido ser guiada pelo Espírito de Deus. Por isso eu sou filha. E para onde eu vou? Eu sei para onde eu vou. Eu vou para o céu. E eu não vou não, pastora, se você não for filho, não. Pode ficar bravo comigo. Se você não for filha, não. Porque para o céu, morar com o Pai, só vai aqueles que são filhos. E na terra, direito à herança do Pai, o seu bom tesouro, só tem aqueles que são filhos. Amém? Se coloca de pé. Aplauda mesmo, Senhor. Aleluia. Cíntia, pega a Dacinha no colo para mim, por favor, lindona. Para a Júlia vir fazer o fundo. Nós vamos orar. Em seguida, o pastor Wilson, a pastora Patrícia vão ministrar a ceia. Pastora, eu vou poder participar da ceia? Se você for filho, pode. Vou já te adiantar, te ajudar, tá, pastor? Se você for filho e filha, que já recebeu a Jesus e já desceu as águas do batismo, pode. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus um dia, mas eu não me batizei ainda, então ainda não pode. Mas se você for filho, ainda que tenha escorregado no tomate, tenha pecado contra o Pai, mas já é batizado e entendeu a palavra, e se arrependeu do teu pecado, nada te impede de você dobrar os teus joelhos, pedir perdão ao Senhor e participar conosco da ceia do Senhor, amém? Aleluia, você pode fechar teus olhos? Glória a Deus. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pastora, não vai fazer o apelo? De verdade? Não sinto no coração de fazer o apelo, não. Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém seja constrangido. Eu sei que tem pessoas que estão esmiuçando a palavra do Senhor. Se tiver alguém que quiser entregar a vida para Jesus, se tiver alguém com coragem, com intenção de mudar de vida, vai chegar no final, ainda que no particular, para não se sentir envergonhado, não se sentir constrangido, vai falar com o pastor, vai falar com a pastora, vai falar comigo, nós vamos orar por você. Mas as coisas do Senhor, elas são feitas por amor. E quem convence o homem é o Espírito Santo, amém? Fecha os teus olhos aí no teu lugar, neste momento. Aleluias. Oh, Deus querido. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus justo, Deus fiel. Deus majestoso, Deus grande, Deus santo. Talvez existam pessoas que estejam aqui ou que estejam ouvindo a transmissão ou que vão assistir depois e estejam dizendo assim, depois de ouvir essa palavra, não é isso que eu queria ouvir. Eu não vim da minha casa, eu não saí lá da minha casa, ou eu não me conectei para ouvir isso. Mas nesta noite nós ministramos o que o Senhor quis, o que nós precisávamos ouvir. Nós estamos passando tempos, Deus, nós estamos passando momentos tão duros, tão difíceis. Oh, Paizinho. O nosso tempo está acabando, Deus.
O tempo, os dias da humanidade estão contados. E não é mais hora de brincar. Não dá mais tempo de brincar, Paizinho, não dá. Não dá mais tempo de brincar, Deus. Não dá. É hora de mudar de vida. É hora de literalmente mudar de vida. Ou infelizmente nós seremos condenados. Obrigada por este amor que um dia nos alcançou, Senhor. Pai, nenhum de nós que aqui estamos somos merecedores de coisa nenhuma. Paizinho, nenhum de nós que aqui estamos temos mérito de coisa alguma, não. Pobre de nós, pecadores. Mas a tua graça, a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia tem nos alcançado. E só por isso nós estamos aqui, Senhor. Aleluias. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Oh Deus, que amor é esse? Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Obrigada por isso, Deus. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Obrigada, Deus. Deus me ama. O seu amor é tão grande, incondicional. Ele nos ama, Ele nos ama. Aleluia! E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Neste momento, coloque-se diante dEle. Se arrependa. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Muda a tua história, muda a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é hora de você mudar a história da tua vida. É hora de você deixar Deus entrar e transformar a tua vida. É hora de você deixar Deus entrar e mudar a tua história. Mas é você que escolhe, é você que decide. A decisão é tua. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu e em teu lugar. Deus me ama. O teu amor é tão grande, incondicional. Deus, Ele nos ama. Ele está assim.
Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor, Deus Todo-Poderoso. Seja adorado, Espírito Santo de Deus. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus. Te amamos, Senhor. Aleluia.